Boa noite a todos os irmãos, boa noite a você que nos acompanha aí da sua casa. A nossa oração, a nossa intenção é que o culto desta noite seja uma grande bênção para todos nós que aqui estamos e seja uma grande bênção para você que nos acompanha aí de sua residência. Nós desejamos que todos tenham tido assim um excelente domingo. Creio que todos votaram, exerceram o dever e o privilégio de serem cidadãos, não é? Cidadão completo, não é? Inclusive vota, o cidadão completo exerce o direito cívico, não é? E todos hoje podemos exercer esse direito cívico, não é? E aqui estamos para mais uma vez cultuarmos ao Senhor. Sejam todos bem-vindos, viu, irmãos? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu sei que uma igreja que, quando ela apresenta um visitante, todo mundo levanta a mão. Isso é característica de igreja, não é? Cada igreja tem suas características. E uma delas é essa. Todo mundo levanta a mão e diz assim: seja bem-vindo em nome de Jesus. Não é verdade? Então eu estou copiando essa igreja. Sejam bem-vindos todos os irmãos, todos os visitantes, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar nesse momento ao nosso Deus. Eu quero pedir que nos eleve a Deus nesta oração. Vou pedir ao irmão Altamiro que nos eleve a Deus. Cadê o Edson? Então, Marcelo vai fazer a vez aí. Rosa, vamos lá, vamos colocar em pé e o irmão Altamiro vai nos elevar a Deus nesta oração. Vamos lá, oremos. Senhor nosso Deus, Pai Criador do céu e da terra, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por estar aqui mais esse dia. Muito obrigado por essa oportunidade de muito obrigado pela vida, pela salvação, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua misericórdia. Queremos pedir nesse momento que o Senhor venha abençoar esse culto, que possamos aprender o que for necessário para a nossa vida. Abençoe a mensagem para ter sido explanada pelo teu servo, que ele seja usado pelo teu Santo Espírito para fazer a tua vontade. Guarda cada um nesse local, abençoe nós nesta noite, livra-nós do mal, roubando no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí em pé, nós vamos cantar nesse instante o hino de número 82 do Cantor Cristão. Hino número 82 do Cantor Cristão. Cantemos. Oh
38 está no forno, né? Sabe quando está terminando de assar assim, né? Sabe quando... Não dá para tirar ainda não, hein? Né? Vamos tentar. Eu sei que o pessoal aí estudou, o pessoal é dedicado, e todos teremos um pleno perdão se falharmos aí, não é? Se quiser tocar uma estrofezinha aqui antes, é bom também, né? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Versículos de 43 até os 52. Marcos, capítulo 14, de 43 a 52. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos ler responsivamente esses versículos. Eu leio um e vocês leem o seguinte comigo. Vamos lá. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que Pilaria tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu
Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra vida. E pedimos que a tranquilidade nos ajude a todos nós a sermos crentes sinceros, crentes leais. Fica conosco, Pai, nos abençoe nesta noite, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero sentar-se. Todos aqui sabem quem foi Judas. Se perguntasse a qualquer um que aqui está, qualquer um poderia passar-nos algumas informações, nem que sejam mínimas, a respeito de Judas, não é? E nós vimos aqui esse triste relato da história de Judas. É interessante que é perigoso nós condenarmos Judas sem olharmos para nós mesmos. Eu não quero dizer diretamente que nós somos Judas. Não é isso. Não é essa a ideia. Mas assim como Judas falhou traindo o Senhor, nós podemos falhar servindo ao Senhor. E eu creio firmemente que para o pecado da traição de Judas haveria solução. Porque Pedro não cometeu um mal mais leve que Judas. Porque está lá, Jesus falou, você vai trair. Nós não chamamos Judas de traidor? Chamamos. Jesus falou para Pedro, Pedro, o diabo pediu para se andar com você, e quando o galo cantar 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. E Pedro negou mesmo. E Pedro traiu o Senhor mesmo. E Judas negou o Senhor também. Judas, ele traiu o Senhor. É muito interessante o destino de cada um. Porque o destino de cada um dependeu da atitude diante do pecado, diante da negação. Esse fato que acabamos de ler, narrado pelas Escrituras, poderá nos trazer muitas lições para as nossas vidas. Uma delas é cuidado para não ficarmos apontando muito para os outros. Porque nós estamos sujeitos a incorrer nos mesmos pecados, nos mesmos erros que os outros. É interessante que Judas não disse o que Pedro disse. Pedro falou, não, se pegar o outro evangelho, eu vou dar a minha vida. Não, Senhor, eu jamais vou deixar o Senhor, jamais vou negar o Senhor. O Senhor está enganado a respeito disso. E na hora que a coisa apertou, o medo veio, e Pedro negou. Judas não deu satisfação para ninguém, foi lá, fez o que tinha que fazer, não é? Mas, embora Pedro não tivesse contado, Judas não tivesse contado garganta, e Pedro contou. Mas Pedro chegou aquele momento que ele se ajoelhou diante do Senhor e falou, Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. O que é isso? É arrependimento. Pedro dizendo, o Senhor é santo, o Senhor é puro. Eu sou pecador. É interessante que Jesus também foi atrás daqueles que deixaram. Vemos o caso de Tomé. Não é? É muito conhecida a história de Tomé. Tomé, o incrédulo. A incredulidade também é pecado. Talvez não cometamos o pecado da traição, mas cometemos outros pecados que são tão graves, não é? Porque não existe pecadinho e pecadão. Não existe transgressãozinha e transgressão grande, não é? Não existe isso. Então, irmãos, o que nós podemos assim logo de cara aprender desse texto é: não vale a pena trairmos o Senhor. Traduzindo de uma forma melhor,
não vale a pena sermos infiéis ao Senhor. Não vale a pena. Não vale a pena. Ainda que esta nossa escolha nos traga até algum prazer, nos traga até alguma satisfação. Por quê? Porque traz. Não é? Judas, ele ganhou dinheiro. Qual que é o mal da humanidade? Correr atrás. Em determinado momento ele olhou para as mãos cheias de moeda e disse: para que serve tudo isso? Se eu trair o Senhor, se eu trair sangue inocente, se eu derramei sangue inocente, para que serve esse dinheiro nas minhas mãos? Eu não sei se era muito, se era pouco, eu sei que deu para comprar lá uma propriedade, o dinheiro. Pensa aí numa propriedade, quanto custa a propriedade, você pode ter pelo menos um mínimo de referência. Não é? Talvez não tenha sido tão pouco. Mas o que eu quero que fique claro, não vale a pena sermos infiéis ao Senhor. É para mim e para você isso. Não vale a pena. Judas trocou o Senhor por um punhado de moedas. Judas trocou o Senhor por um grupo de amigos, porque o texto diz aqui que ele chegou cheio de gente. Judas era um camarada de relacionamentos. E há quem diga que Judas era o mais inteligente e o mais intelectual dos apóstolos. Eu pergunto, que adiantou ser inteligente? Que adiantou ser intelectual? Se ele não tinha o Senhor dentro do coração dele, o que adiantou isso? Tem gente que se gaba. Aqui eu sou o melhor. Meu amigo, às vezes eu digo para minha esposa, eu prefiro ser burro. Eu vejo tanto intelectual aí traindo o Senhor, tanto camarada inteligente, não é? Desse jeito eu quero olhar para o espelho e quero ver, sabe, crescer um pouco, não é? Eu prefiro ter a orelha maior e podermos compartilhar aqui a palavra do que ser tão inteligente, não é? Eu sei de gente que abre a Bíblia aqui, qualquer hora, qualquer texto, e pode discorrer durante várias horas em cima, talvez, de um versículo, não é? Porque a cabeça é uma enciclopédia. Mas eu pergunto, o que adianta isto se o Senhor não está no coração? Se o Senhor não faz parte das nossas vidas? Uma das coisas que aprendemos no cristianismo, na classe de doutrinas, que vida espiritual é relacionamento, é comunhão com o Senhor. E nesse momento, nós nos juntamos para termos comunhão, uma comunhão em grupo com o Senhor. É exatamente isso. Então, vamos entrar aqui no texto para a gente adiantar aqui. Diz assim: e logo falando ele ainda, veio Judas, um dos 12. Era apóstolo, era discípulo. Apóstolo não, era discípulo, não é? Da parte dos principais sacerdotes, e um dos escribas, dos anciãos, e com ele quem? E com ele uma grande multidão, com espadas e porretes, para matar Jesus, para pegar Jesus. Uma multidão com espadas, plural, e com porrete. Eu creio que Jesus olhou para aquilo e disse assim: olha, não estou entendendo nada. E Judas falou assim: aquele que eu beijar, não é? Esse é o homem. E ele disse: Rabi, Rabi, e o beijou. O respeito ao Senhor estava apenas da boca para fora, não estava no coração. É muito importante. Jesus falou assim: o que adianta vocês me chamarem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando, não fazem o que eu vos digo? Jesus falou isso para aqueles que o acompanhavam. Jesus falou isso para a igreja através dos séculos. Jesus está falando isso para nós hoje. Judas falou Rabi, Rabi, de boca para fora, não é? E quando nós dizemos Jesus, o Senhor é o meu Senhor, devemos dizer do coração e entronizá-lo realmente em nossos corações. Entronizá-lo é colocá-lo no centro das nossas vidas. E fica aqui uma pergunta que eu não quero que você responda para mim. Jesus está entronizado
no centro do seu coração, no centro da sua vida. Jesus entronizado no coração nos leva a obedecê-lo, ainda que caiamos. Pedro caiu, mas ele ficou caído? Não é? Pedro disse lá no fundo do coração: eu vou defender o Senhor, eu amo o Senhor, não tem ninguém aqui. Está certo que ele estava sendo convencido lá, mas ele disse: não tem ninguém aqui que ame o Senhor mais do que eu. Mas ele caiu, era homem. Não é? Tomé, não é? Tomé andava com Jesus, aprendeu do Senhor e foi até o fim, quase o fim, não é? Porque quando estava na reta máxima, mas não se aceita Jesus como Salvador se não o tem como Senhor. Irmãos, não estou sentindo emoção nenhuma que Jesus não está comigo. E tem crente que acha que quando vem à igreja tem que cair o teto, tem que gritar. Se não gritar não está legal, tem que ver anjo. Se não ver anjo não está legal. É fé, meus irmãos. É fé. Sabendo que, como diz o Ineto, cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto o seu amor por mim. É o Ineto, viu? Infelizmente não se canta mais, não é? Cada dia me protege, cada dia me dirige, cada dia sinto o seu amor por mim. Fé. Eu sinto pela fé. Não é? Então, uma coisa é estar na boca. Jesus estar apenas na boca. Outra coisa é estar no coração. Estar no coração significa estar permeando a vida, estar dirigindo a vida, estar sustentando a nossa vida, estar nos dando o ânimo e a força para cada dia vivermos esse maravilhoso Evangelho. Mas infelizmente, Judas o traiu. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Você pode acompanhar, talvez, em João, não é? Em Lucas, nos Evangelhos sinóticos, você pode acompanhar. Nós estamos seguindo a nossa sequência, mas esse momento se completa lendo os outros Evangelhos, não é? E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Quem era? Quem era? O Pedro. Não é? Eu vou defender o Senhor. Eu vou defender, não é? E respondendo, Jesus falou assim: você serve com a espada, com porrete, para me prender, como a um salteador. Irmão, Jesus estava, completado no texto, Jesus estava todos os dias com aquele povo. O que Jesus fez para aquele povo foi dar amor àquele povo. Veja como o amor às vezes é incompreendido. Jesus curou os enfermos. Talvez ali no meio daquele povo, pessoas que foram curadas. Você quer ser um cristão sincero? Se prepare para no decorrer da sua vida, você ter das pessoas, às vezes, ingratidão. Aquelas pessoas que estavam ali, muitas delas talvez tenham sido beneficiadas pelo Senhor. E, no entanto, em um momento em que ouviram, não é? Outros que não tinham nada a ver, ou que odiavam o Senhor, foram atrás. E saíram com porrete, saíram com varas, com espadas, para poderem ferir o Senhor. E Jesus disse: olha, eu sempre estive com vocês, eu ensinei no templo, e nunca me prendeste, não é? Ele curou, ele ressuscitou, ele alimentou as pessoas. A lição que aprendemos aqui é a seguinte, irmãos: como cristãos, você e eu temos que nos preparar para fazer o bem para todos, inclusive para aqueles que te fazem o mal, inclusive para pessoas que você pode olhar no olho a olho e
pensar, talvez, em não falar, você vai me trair. Você não dá para acreditar em você. E quando você faz o bem sabendo disso, você está dando o outro lado. E foi isso que o Senhor nos mandou fazer. Eu estava todos os dias com vocês, fazendo o bem para vocês. É assim que vocês me tratam? Eu confesso para vocês que isso traz uma luta muito grande dentro de mim, e traz nos corações de vocês também. Não é? Pessoas a quem você protegeu, pessoas a quem você ajudou, pessoas a quem você amou, e na hora de ter um retorno, o que retornou? Talvez nada, não é? Talvez nada. Mas isso deve estimulá-lo a viver cada vez mais o Evangelho. Se for preciso, repita o benefício, e continue ajudando, e continue confiando nas pessoas. Você deve continuar ajudando, você deve continuar confiando. E foi o que Jesus fez. E é o que Jesus faz até hoje. E foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E todos os dias estava convosco, ensinando no templo. E não me prendeste, mas isso é para que as Escrituras se cumpram. Foi escrito tudo isso de mim. Infelizmente, Judas se deixou ser usado. E Satanás está sempre à procura de um para se deixar ser usado. Guarda isso, irmãos. No meio daqueles que servem o Senhor, Satanás está sempre procurando um para se deixar ser usado, para tentar atrapalhar a vida do outro. O que Judas fez aqui foi tentar atrapalhar a vida de Cristo. Mas Cristo é vencedor. Mesmo indo para a cruz, ele era vencedor. Mesmo morrendo na cruz, ele era vencedor. Porque ele morreu e ressuscitou. E ele é vencedor. E você é vencedor e eu sou vencedor. Porque Cristo venceu. Você vence e eu também venço. A partir desse momento, o texto disse que Jesus foi preso. E o que aconteceu assim que ele foi preso? Cadê Tomé? Cadê Pedro? Cadê Judas? Tinha dois Judas, né? Vamos falar do outro, né? Cadê Judas? Cadê os outros? Todos fugiram. É o nosso retrato. A nossa fé pode ser provada. E a partir do momento que a nossa fé é provada, a nossa fidelidade é provada. E eu pergunto para você, nós somos um número que estamos aqui. Mas cadê os outros? Cadê os outros? A oportunidade para que todos voltem. O chamado de Jesus é para todos. Vinde a mim todos. Mas o importante não é termos a fé provada. O importante é ficarmos firmes quando a nossa fé é provada. Venha o que vier, venha a dificuldade que vier, eu estarei firme. Estávamos comentando na classe todos agora há pouco, aquele versículo de Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É uma denominação que não vem ao caso, não é? Que crê nesse versículo, que quem não é fiel até a morte perde a salvação. É preciso entender o contexto. O contexto é que foi escrito esse versículo. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que não é verdade. Eu creio na perseverança do salmo. Eu creio na perseverança do salmo. Eu creio que pessoas podem até trair o Senhor e voltar. Eu creio em crentes que podem se afastar, ir para o mundo e voltar. Eu creio nisso. Mas o contexto lá foi um contexto de perseguição. Um contexto em que a fé daquela igreja estava sendo provada. E os crentes estavam sofrendo por declararem a sua fé em Cristo. E aí Jesus disse através de João: pessoal, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa palavra é para nós também.
Ser fiel até a morte, irmão. E Jesus disse, dar-te-ei a coroa da vida. Na tua aprovação, ser fiel até a morte. Se for preciso morrer por sua fidelidade ao Senhor, fique firme. Seja fiel. Se está passando por perseguição, seja fiel. Se está passando por zombaria, seja fiel. Se está tendo uma perda, um prejuízo, não se desanime, seja fiel. Qual o personagem bíblico que passou por uma perda e que encontrou prejuízo por todos os lados? Jó. Não foi? Se eu fosse Jó, eu não sei o que eu faria na minha vida. Perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens materiais. De repente lá tinha uma fortuna na poupança. Ó, zerou aqui, hein? Teve um erro aqui no computador. Acabou. Perdeu os filhos, perdeu os camelos. Né? Tinha uma transportadora lá de quantos camelos? 3.000 camelos? Deve ser por aí. Se não for, tinha bastante. Aí, daí perdeu os filhos. Isso aqui é uma dor maior, irmão. Irmão, pensa bem. Você tem 10 filhos. E 10 caixão aqui, ó. Se você botar 10 filhos, irmão. Aí vai para casa à noite, é você e a mulher. Aí no outro dia a mulher fala: esse Deus aí, pode ficar sozinho com ele aí, porque eu não quero ele na minha vida, não. E o cara, e ele foi fiel, e ele disse: ainda que eu morra. Isso é fé, irmão. Isso é viver por fé. Nós não chegamos lá. Nós não chegamos nesse limite. Pedro começou aqui um desvio. Judas se desviou. Pedro começou um desvio. Tomé começou a ver o desvio chegando diante do seu caminho. No entanto, o amor do Senhor envolveu. Louvado seja Deus. Porque sempre o amor de Deus nos envolve. Louvado seja Deus, porque o amor de Deus em Cristo sempre nos envolve. O amor de Deus em Cristo sempre nos busca. O amor de Deus em Cristo sempre nos resgata. Viva isso, tenha esta fé, sabendo que o Senhor está perto. E Cristo foi, cumpriu o seu propósito, foi para a cruz. E tinha um camarada que estava seguindo também aqui. Quem era? Marcos, não é? E um jovem o seguia. Não é isso? Ele era tão modesto que ele nem citou que era ele, no livro dele, que ele escreveu. Não é? E um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu. O que esse cara estava fazendo lá? O cara sem roupa nenhuma por debaixo, um lençol e acompanhando tudo que estava ali, não é? E quando os camaradas vêm aqui, ele, ó, largou o lençol na mão dele. Imagina a cena. Imagine a cena. Jesus, olha isso, irmãos. Ele demonstrou alguma fé. E ele se consertou aqui. Quando ele estava com Paulo lá, lembra a briga que teve lá? O cara não estava maduro ainda não. Mas mais no final da vida de Paulo, Paulo fala: oh, como eu amo esse moço. Como eu amo esse Marcos. Que coração. O coração de Paulo era o coração de Jesus. Não é? Paulo resgatou, Paulo entre aspas, resgatou aquele jovem. Esse jovem já tinha interesse por Jesus desde jovem. Eu tenho para comigo umas teorias que tem fundamento, né? Deus olha a sua intenção. Ele queria saber que fim levaria aquilo. Ele tinha algum interesse por Jesus. E Jesus abraçou ele. Eu fico olhando para mim, para o passado, e digo: oh Deus, muito obrigado por ter me abraçado. Obrigado por ter me aguentado em meus desvios. Vamos para a marca. Depois que eu me firmei no Evangelho, muita bobagem. Muita bobagem eu fiz. Às vezes eu falo condenando lá, colega de escola e tal, mas quantas bobagens eu fiz. E o Senhor teve uma paciência comigo.
E o Senhor tem uma paciência com você. Eu fico consolado que não sou só eu que faço bobagem, mas você também faz bobagem, viu? Mas no fundo do seu coração você diz assim: eu amo a Jesus. Pedro fez bobagem, mas no fundo do coração ele falou assim: ainda que todos deixem o Senhor. Jesus sabia do interesse que ele tinha pelo Senhor. Tomé amava o Senhor, mas ele disse assim: ó, eu só vou fechar com esse amor se eu ver os sinais, senão eu não fecho com esse amor. Jesus sabia disso. E assim como Pedro, Marcos, Tomé tinha algum interesse, ele conhece o teu coração também. E ele está segurando você. Ele não tem pressa. Ele está esperando você amadurecer. Olha a bobagem que João fez quando era jovem. Senhor, vamos destruir aqui essa cidade? Tira esse dom, mas vamos destruir esse negócio aqui. Esse povo aqui é incrédulo. Crente sou eu, crente somos nós. Isso fica tudo incrédulo. Vamos destruir isso aqui? Ele falou: vocês são malucos. O que você pensa que vocês são? Vocês não me entendem. Nós não entendemos ele, mas ele nos entende. Isso é maravilhoso, irmão, saber que Jesus nos entende. Você com todas as suas loucuras. Porque nós somos um bocado doido, né? Todos nós, né? Somos um bocado doido. Mas Jesus entende você com as suas loucuras. Ele está perto de você. Ele quer te ajudar. Volte o teu olhar para Ele. Volte a tua vida para Ele. Infelizmente, vou fechar, vou encerrar. No meio de tudo isso, havia um que infelizmente não quis se arrepender, não tinha interesse nenhum. Ele acompanhou o Senhor Jesus 3 anos, não aprendeu nada. Ele estava interessado em dinheiro. Ninguém sabe se ele tirava dinheiro de lá, se ele punha ou se ele tirava. Ninguém sabe, não é? Na hora H dele demonstrar fidelidade, ficar lá, ele fugiu, encontrou gente no caminho, fechou o negócio, se corrompeu, traiu o Senhor e o pior, não se arrependeu. Para esse não teve mais jeito. Mas para todos aqueles que, embora falhos iguais a nós, falhos iguais a você, falhos iguais a mim, demonstravam algum interesse, procuravam caminhar com o Senhor. Para todos esses houve salvação, houve solução. E para você também há solução. Procure o Senhor, entregue o teu coração para o Senhor, clame ao Senhor, peça a Ele que esteja te dando a mão nesse momento difícil, e certamente Ele te livrará. Certamente Ele te sustentará. E certamente Ele vai dizer para você: fique firme, ainda que tenha que morrer. Porque você está destinado para você a coroa da vida. Possamos, irmãos, à luz desse texto, não imitarmos a Judas, porque não vale a pena trair o Mestre. Não vale a pena termos Jesus como Senhor apenas na boca. Eu quis dizer que, repetindo, não se pode ter Jesus como Salvador sem tê-lo como Senhor. Que você e eu tenhamos Jesus como Salvador e como Senhor, e acima de tudo, Ele esteja dentro dos nossos corações. Que assim seja. Eu falei que eu ia cantar com as crianças, né? E eu decepcionei aí, mas eu vou pedir as crianças para vir aqui à frente, porque se existe alguém que você não pode decepcionar, é criança, não é? Então as crianças podem vir aqui, vamos lá? Tem criança aí? Opa, tem um. Opa, tem mais um. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, meu irmão, segue aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Isso, Joaquim, aqui, ó. Vamos. Vou dar corda, hein? Na corda, ó. Vem. Vamos cantar para essa gente aí? Ela quer, como é que é Timóteo? Ela falou? Ela quer Timóteo. Então vamos cantar Timóteo, né? Vamos lá?
É isso? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Vai sentar, pessoal. Muito bem. Vamos celebrar cedo, Senhor? Vamos lá? Quem é que vem hoje aqui? A Marta e quem? E a Valdiré. Vamos lá, Valdiré. Ah, não trouxe. Vou ficar daqui. Não trouxe, esqueci. Como é que é? Ah, debaixo não tem. Então estou tentando achar aqui, viu, irmão? Achei. Muito bem, meus irmãos. Vamos ver o texto da palavra. Aqui põe. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos a partir do 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, nesse instante, nós vamos fazer a nossa reflexão sobre as nossas vidas, fazer o autoexame. Eu peço aos irmãos que abaixem suas cabeças, estejam orando, se colocando diante do Senhor, colocando as suas vidas diante do Senhor. E Paulo disse, depois disto, assim coma e beba deste pão. Porque o que ele está dizendo é isso: a solução para os seus problemas. O Senhor te ampara, o Senhor te segura, o Senhor te restaura. Ok? Não importa o que você tenha feito de errado, o Senhor te restaura. Então vamos, nesse instante, refletir e orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, santificado seja o nome do Senhor. Pai, te agradecemos
Estamos mais uma vez na tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome e aprender como te servir melhor, Pai. Que nós possamos ser crentes melhores, Pai, servir o Senhor em espírito e verdade de todo o nosso coração. Muito obrigada, Senhor, por essa mensagem que acabamos de ouvir. Muito obrigada, Senhor, por o privilégio de poder participar, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nesse memorial, Pai, lembrando, Senhor Deus, que o Senhor morreu na cruz por nossa salvar do pecado. Em nome de Jesus, que oramos pelos nossos pecados. Amém, Jesus. Muito bem. Qualquer pessoa membro de uma igreja batista, estando em comunhão, pode participar. E qualquer pessoa batizada biblicamente também pode participar. Não tem problema algum. Enquanto as irmãs distribuem, nós vamos cantar o hino 142 do cantor cristão. 142. Pão da vida, pão do céu, pão de Deus, é meu Jesus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. Passamos.
no 119. No último hino, os irmãos se preparem, pode fazer a dedicação de dízimos e ofertas. No último hino, ok? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, disse Jesus. Façamos. Hino 565, o cantor cristão. Enquanto cantamos, os irmãos poderão fazer a dedicação dos dízimos e ofertas. Vamos colocar em pé.
Vamos cantar esse belo hino. É separação, mas não é separação eterna. É separação que vocês estão indo para casa. Mas domingo que vem, quarta-feira, se Deus quiser, aqui, né? Vamos lá, vamos cantar, bem bonito. Deus os guarde pelo seu poder. Vamos lá. Cinco. Estou querendo aí do HCC, né? Já matei. Quanto ela acha ali? Quarta-feira, 7h30 da noite, culto de oração. Você precisa de oração. Quinta-feira, 9h da manhã. Os aposentados. E para quem está desempregado, 9h da manhã, culto de oração. Venha participar conosco, irmão. Vale a pena. Viu? Sábado que vem, o que tem? Limpeza. Vem para a limpeza. Eu garanto que vai valer a pena. Meio-dia vai valer a pena, hein? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque estamos terminando esse domingo, cumprindo aquilo que prometemos ao Senhor como igreja, e separar este dia para cultos
pedimos ao Senhor. Sabemos que fizemos o mínimo, mas pedimos ao Senhor que nos perdoe e nos ajude a melhorarmos, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor no nome de Jesus por todos os irmãos que participaram hoje, tanto pela manhã quanto agora à noite. Te agradeço de novo por vidas tão preciosas e peço ao Senhor que, embora fracos, embora o nosso interesse pelo Senhor seja tão mínimo, pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor. Pedimos ao Senhor que nos envolva. Pedimos ao Senhor que nos traga para mais perto do Senhor. Amém. Nesse instante, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos perdoe os nossos pecados pessoais, nossos pecados como igreja, nossos pecados como nação. Nos perdoa, Senhor. Nos traga um avivamento, nos traga um despertamento. Guarda a nossa nação, guarda as nossas autoridades, Senhor. E seja abençoando o Brasil. Guarda essa pátria tão querida, tão preciosa, tão importante para o mundo. Oh Deus, tenha misericórdia no nosso país. Amém. Pai querido, neste momento eu peço-te que nos leve em paz para os nossos lares, que nos guarde no decorrer dessa semana e que nos ajude a servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. E nesse instante pedimos-te que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão bendita do Teu Espírito Santo seja com esta igreja e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Que eu sentar-se, vamos ouvir o povo do Deus e assim estaremos encerrados.